CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras recebemos aqui no Estúdio CBN, no quadro Saúde e Bem-Estar, o médico Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Doutor Vitor, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde. O prazer é meu, Guarizo, Tayla e a todos os ouvintes. Doutor Vitor, vamos falar hoje de algo bastante comum. Quem está dirigindo, espero que não mande mensagem para não tomar multa, mas vai se identificar. Cuidados com a coluna ao andar de carro. Porque a gente está fazendo movimentos, né? A gente não está numa academia, por exemplo, fazendo um leg press, mas a gente está acelerando, está freando, está mudando marcha. E a gente está com uma postura que, se for errada, pode dar problema. Exato, Guarizo. A dor na coluna é algo muito frequente para a população como um todo, sabendo que 85% de todos nós teremos episódio de dor na coluna em algum momento da vida. E quando você lida, né, com transporte coletivo ou mesmo faz longas viagens, existem uma série de fatores que aumentam muito a chance de uma dor lombar acontecer, e não apenas lombar, em toda a coluna, né? Para você ter uma ideia, aproximadamente após 2 horas de direção, a nossa chance de ter um problema de coluna, um problema relacionado à coluna como um todo, em termos de dor, é da ordem de 5 vezes mais frequente, ou seja, pela imobilidade, que são os 2 fatores, né? O grande período de uma permanência numa mesma posição, associado a movimentos bem repetitivos, né? Principalmente com os braços e os pés, são fatores aí que se somam para aumentar a chance de que essa permanência cause algum episódio de dor na coluna. Doutor Vitor, boa tarde, Tayla falando aqui. Bom, como evitar, então, esses problemas, né? Que cuidados a gente pode ter aí, pensar antes de ficar um longo período na direção? Exato. Medidas simples, Tayla, muitas vezes são capazes de fazer com que essas dores não venham, ou se acontecerem, eventualmente, seja algo mais brando, né? Principalmente para você, ouvinte, que permanece bastante tempo do seu dia, muitas vezes levando familiar, ou mesmo trabalhando na condução dos veículos. Veja, o primeiro ponto que a gente tem que se ater é com relação à duração das viagens. Naturalmente, a permanência por longos períodos numa mesma posição, ela influencia, facilita o surgimento das dores. Logo, se você tem uma rotina de permanência muito prolongada, o ideal é fazer pequenas interrupções que não demandam que sejam longas, né? Basicamente, o tempo suficiente para que você levante, saia do veículo, consiga fazer movimentos de flexão e andar, né? Algo bem rápido. E isso pode colaborar para evitar as dores na coluna, e não apenas isso, né? A própria imobilidade também prejudica o retorno do venoso, o retorno do sangue a partir das pernas, que fica ali por um período muito prolongado e quase imóveis. Isso também facilita para que a gente tenha desconforto nas pernas. Então, essa é a primeira dica. Programar interrupções, de preferência não passar de 2 horas no período de condução contínua, né? Além disso, além da permanência, a postura é muito importante. Então, a gente pode descrever aqui qual que seria a posição ideal para eliminar ou diminuir bastante a chance do risco de dores, né? Uma delas, por exemplo, a posição dos pés, a primeira dica. O ideal é que você mantenha os pés apoiados no assoalho da seguinte maneira: o pé do acelerador, que normalmente é o direito, ele deve apoiar com o calcanhar no assoalho do veículo e fazer o movimento, né, do pedal meramente com a parte mais da frente do pé, sem que você exercite toda a região da musculatura da coxa, porque isso, ao passar do tempo, vai sobrecarregar a região lombar. E para os carros que têm a necessidade da embreagem, o ideal é não descansar a perna esquerda sobre o pedal, porque isso também faz com que você mantenha uma semiflexão, uma flexão contínua da região da musculatura, quase da região do quadril. Isso também pode gerar desconforto. Então, o ideal é manter o pé apoiado no assoalho e utilizar a embreagem quando necessário. E para os carros automáticos, procurar utilizar aquela área de descanso, que normalmente tem um pedal de descanso, onde você relaxa a musculatura. Quando a gente pensa no restante, a gente pode pensar na região dos joelhos. O ideal é que esteja bem apoiado na região do banco, ou seja, o banco ele não pode estar muito distante nem muito próximo,
para que exatamente permita que o joelho, a partir de trás dele, esteja apoiado no final do banco. E, por fim, a região dos ombros, né, a região dos braços, essa que também é normalmente uma musculatura um pouco mais suscetível, ou seja, a sensação do cansaço, a sensação da fadiga, que muitas vezes até antecede a região lombar, é a região dos braços. O ideal, conforme as leis de trânsito, é manter a posição, as duas mãos apoiadas no volante, na posição de 10 para as 2 ou 15 para as 3, de modo que você consiga fazer o apoio com o mínimo esforço necessário, mantendo, se possível, o cotovelo levemente dobrado e mais próximo do tronco, exatamente porque você não tenha que forçar a região da cintura escapular, que todas essas musculaturas que se inserem aqui no pescoço, que são elas também muito suscetíveis ao longo período de permanência na direção. Doutor Vitor, a gente tem o prazer de ter a audiência de muitos motoristas de táxi e de aplicativo, né? Muitos vão ligados na CBN, aliás, eu adoro quando eu chamo o motorista, ele está ouvindo a CBN. E para esses, né, que tem o carro como um instrumento de trabalho, o que eles devem fazer, além da postura, para evitarem essas dores nas costas? Tem um período que tem que parar, sair do carro, dar uma descansada, ou na própria postura mesmo consegue se segurar? Sem dúvidas, o veículo em si, a sua jornada influenciam. Como a gente citou, as interrupções são importantes para que você permita que o corpo se mobilize, né? Ou seja, aquelas tensões das articulações, das juntas, né? Da região do quadril, do joelho, dos pés, você consiga alongá-las ao andar, fazendo esses períodos de interrupção. Outras importantes sugestões são relacionadas à posição dos espelhos, dos retrovisores, para que você não tenha necessidade de fazer movimentos, de tirar o tronco do apoio do banco para conseguir olhar o espelho. Então, isso é muito importante, ajustar todos os retrovisores e espelhos que são necessários para a condução, de modo a minimizar a necessidade de fazer movimentos ali. Além disso, é importante também se preocupar com o conforto do veículo. É claro que a maioria dos veículos eles têm ali um padrão, mas é claro que se o banco ele não estiver bem ajustado, se ele estiver já muito utilizado e o seu acolchoamento não for mais suficiente, o importante é se preocupar em ter um local confortável para apoiar e manter a coluna totalmente apoiada no banco. Isso também é um erro muito comum. A gente vê principalmente quando o banco não está ajustado ou ele está deitado demais, é comum que o paciente, o condutor, ele necessite se apoiar, quase que se pendurar na direção, que até é arriscado do ponto de vista da condução, tá? E, por fim, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é que a condução em si, pelo fato de gerar essas posições por muito tempo, assim como a questão dos movimentos repetitivos, para aqueles, principalmente, que trabalham com isso diariamente, é muito importante manter um condicionamento físico adequado, ou seja, fora do período do trabalho, o ideal é que o condutor tem uma rotina de exercícios para que os músculos fiquem mais bem condicionados e que esses estímulos, essas sobrecargas eventuais do dia a dia não gerem, não desencadeiem inflamações. Então, a gente percebe que o paciente que muitas vezes não tem ali um sedentarismo, histórico de sedentarismo, ou mesmo que está com uma sobrecarga ou sobrepeso, eles têm uma suscetibilidade maior, eles são mais facilmente acometidos por dores quando são submetidos a rotinas de direção por longo período. Então, vai a mensagem que, além dos cuidados da direção, dos ajustes do banco, da posição de dirigir, das interrupções que a gente já falou, mas também se ater às condições que evitam o surgimento das dores, como atividades físicas regulares, de preferência orientadas para um profissional, exatamente para condicionar essa musculatura que é muito exigida. E, claro, na existência de um problema, principalmente se é uma dor recorrente, que não está melhorando com as medidas aqui orientadas, o ideal é buscar um diagnóstico e a fim de chegar a esclarecer o problema, né? Agora, doutor, para quem não seguiu aí essas dicas, essas orientações, já conduziu errado a longo prazo aí, né, sem tomar esses cuidados, tá com dor recorrente, como o senhor falou, além do diagnóstico, quais são os tratamentos, né, o que essa pessoa pode fazer para melhorar essa condição? A boa notícia, tá, é que a maioria das vezes as dores decorrentes da direção, quando se trata de uma rotina mais extenuante, estão associadas a tensões musculares, que são normalmente situações reversíveis
a maioria das vezes demandam ali a utilização de algum medicamento por um curto período de tempo, entre 1 a 2 semanas, medicamentos anti-inflamatórios e relaxantes musculares, seguidos de um tratamento, na maioria das vezes, de reabilitação, em que você orienta um alongamento e fortalecimento progressivo para deixar essa musculatura menos sensível, menos suscetível a um processo de inflamação recorrente. É claro que cada caso demanda de uma avaliação e, claro, o fato de estar dirigindo não vai te eximir dos riscos outros que todos nós temos em relação aos desgastes da coluna, muitas vezes desencadeado por alguma sobrecarga, como é o caso das hérnias de disco ou outros problemas. Por isso, a importância de, se é uma dor mais persistente, de uma característica diferente, uma intensidade progressiva que está aumentando, te realmente incomodando, e muitas vezes até refratárias a essas medidas iniciais de medicamentos, com orientação médica, ou reabilitação, com orientação do fisioterapeuta, é buscar um diagnóstico, na maioria das vezes, que vem através de uma ressonância e de uma avaliação médica, para identificar se esse pode ser um problema maior, com problemas decorrentes do desgaste. Tá certo, com a gente então, Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Doutor, muito obrigada pela participação, pelas dicas, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço e uma ótima tarde a todos. Abraço, doutor Vitor. Agora são 3h24, intervalo aqui no Estúdio CBN. CBN, a rádio que toca notícia.